Ouça Audiolivros apresenta Estudos sobre a Histeria, de 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 3. Considerações teóricas. Item 3. A conversão histérica. Dificilmente se levantará a suspeita de que eu identifico a excitação nervosa com a eletricidade, se uma vez mais retorno à comparação com o sistema elétrico. Quando neste a tensão se torna exorbitante, há o perigo de que sejam rompidos os pontos mais fracos do isolamento. Fenômenos elétricos aparecem então em pontos anormais ou, quando dois fios se acham bem próximos, forma-se um curto-circuito. Como nesses pontos se estabelece uma modificação duradoura, a perturbação que ela suscita sempre pode voltar a ocorrer quando a tensão é suficientemente aumentada. Efetuou-se uma facilitação anormal. Pode-se afirmar que as condições do sistema nervoso são em alguma medida semelhantes. É um todo perfeitamente interconectado, mas em muitos lugares intercalam-se grandes, embora não insuperáveis, resistências que impedem a propagação regular da excitação. Assim, em pessoas normais despertas, a excitação do órgão ideativo não se transmite aos órgãos da percepção, não alucinamos. No interesse da segurança e eficiência do organismo, os aparelhos nervosos dos complexos de órgãos vitais, da circulação e da digestão, são separados dos órgãos ideativos por fortes resistências. Sua autonomia é preservada. Não são diretamente influenciados por ideias, mas apenas resistências de força individualmente diversa obstam a passagem da excitação intracerebral aos aparelhos circulatório e digestivo. Entre o ideal, hoje raro, do indivíduo absolutamente não nervoso, cuja atividade cardíaca mantém-se constante em qualquer situação da vida e só é influenciada pelo trabalho a realizar, que em qualquer perigo tem o mesmo bom apetite de digestão, e o indivíduo nervoso, a quem todo acontecimento causa palpitações e diarreia, entre eles se encontram todas as gradações da excitabilidade afetiva. Mas, de todo modo, na pessoa normal há resistências à passagem de excitação cerebral para os órgãos vegetativos. Elas correspondem ao isolamento nas conduções elétricas. Naqueles pontos em que são anormalmente fracas, rompem-se quando ocorre uma excitação cerebral de alta tensão, e esta, a excitação do afeto, passa para o órgão periférico, surge a expressão anômala da emoção. Das duas condições para isso, acima mencionadas, uma já foi discutida em detalhes. Trata-se de um alto grau de excitação intracerebral, que não pode ser compensado nem pela atividade ideativa, nem por descarga motora, ou é demasiado alto para que essa última pudesse bastar. A outra condição é uma fraqueza anormal das resistências em vias condutoras. Ela pode ser inerente à constituição original da pessoa, predisposição inata. Pode ser determinada por estados de excitação prolongados que, por assim dizer, afrouxam a estrutura do sistema nervoso e diminuem todas as resistências. Predisposição da puberdade. Ou por influências debilitadoras, doença, subnutrição, etc. Predisposição dos estados de esgotamento. A resistência de vias de condução específicas
pode ser reduzida por adoecimento anterior do órgão em questão, com o que as vias para o cérebro e a partir dele são abertas. Um coração doente sujeita-se mais à influência do afeto do que um sadio. Tem uma caixa de ressonância no abdômen, disse-me uma mulher que sofria de parametrite crônica. Se algo acontece, desperta minha velha dor. Predisposição por doença local. As ações motoras em que normalmente se descarrega a excitação dos afetos são ordenadas e coordenadas, ainda que a miúde sem propósito. Mas uma excitação exorbitante pode contornar os centros de coordenação ou rompê-los e escoar em movimentos elementares. Nos lactentes, além do ato respiratório de gritar, são efeito e expressão do afeto apenas aquelas contrações musculares incoordenadas, o arquear-se e o espernear. Com o desenvolvimento, a musculatura submete-se cada vez mais ao domínio da coordenação e da vontade. Mas o opstótono, que representa o máximo de esforço de toda a musculatura do corpo, e os movimentos clônicos de debater-se e espernear, permanecem ao longo da vida a forma de reação para a excitação cerebral máxima, tanto para a excitação puramente física do ataque epilético, como para a descarga de afetos máximos, sob a forma de convulsão mais ou menos epileptoide, a parte puramente motora do ataque histérico. Tais reações afetivas anormais são certamente próprias da histeria, mas ocorrem também fora dessa doença. Elas indicam um grau mais ou menos alto de nervosismo, não uma histeria. Só podemos qualificar de histéricos tais fenômenos quando surgem não como consequência de um afeto extremo, porém de fundamento objetivo, mas de forma aparentemente espontânea, como manifestações mórbidas. Quanto a estas, muitas observações, incluindo as nossas, demonstraram que se baseiam em lembranças que renovam o afeto original, ou melhor, renovariam se precisamente aquelas reações já não tivessem se produzido. É provável que em todas as pessoas mentalmente ativas um fluxo de ideias e lembranças percorra mansamente a consciência em estado de tranquilidade psíquica, em geral com ideias tão pouco vívidas que não deixam nenhum vestígio na memória e não se pode dizer em seguida como a associação se efetuou. Mas se aflora uma ideia ligada originalmente a um forte afeto, este se renova com maior ou menor intensidade. A ideia assim realçada de afeto assoma então clara e viva a consciência. A força do afeto que uma lembrança pode desencadear varia muito, conforme a medida em que ela foi exposta às diversas influências desgastantes. Varia principalmente segundo a medida em que o afeto original foi abreagido. Na comunicação preliminar, destacamos como é diverso o grau em que, por exemplo, o afeto da cólera por uma ofensa é despertado pela lembrança, consoante a ofensa tenha sido revidada ou suportada em silêncio. Se na ocasião original houve realmente o reflexo psíquico, a lembrança desencadeia um quantum de excitação bem menor. Nota: o instinto de vingança, que é tão poderoso no ser humano primitivo e que a cultura mais disfarça que suprime, não é nada mais que a excitação de um reflexo não desencadeado. Na luta, evitar ferir-se e ferir o inimigo é o reflexo psíquico adequado, pré-formado. Se ele não se produziu ou ocorreu de modo insuficiente, sempre volta a ser desencadeado pela recordação e surge assim um instinto de vingança como impulso irracional voluntário, da mesma forma que todos os instintos.
Prova disso é precisamente sua irracionalidade, sua independência de toda utilidade e toda pertinência, sua vitória sobre todas as considerações de segurança própria. Tão logo o reflexo tenha sido desencadeado, essa irracionalidade pode entrar na consciência. Abre aspas. O ato mostra uma face antes de acontecer e outra consumado. Fecha aspas, de Schiller, em A Noiva de Messina, ato 3, cena 5. Fim da nota. Senão, a lembrança sempre faz retornarem aos lábios as palavras insultuosas, então suprimidas e que teriam sido o reflexo psíquico daquele estímulo. Se o afeto original não foi descarregado no reflexo normal, mas sim num reflexo anormal, também este volta a ser desencadeado pela lembrança. A excitação proveniente da ideia afetiva é convertida entre aspas, de Freud, num fenômeno corporal. Quando pela repetição frequente a via para esse reflexo anormal é inteiramente aberta, a efetividade das ideias desencadeadoras pode, ao que parece, se esgotar de modo tão completo que o próprio afeto só se produz em intensidade mínima ou nem sequer ocorre. Nesse caso, a conversão histérica é total. Mas a ideia, que agora não tem mais efeitos psíquicos, pode ser ignorada pelo indivíduo ou sua emergência logo voltar a ser esquecida, como acontece a outras ideias desprovidas de afeto. Tal substituição da excitação cerebral que deveria determinar uma ideia por uma excitação das vias periféricas será talvez mais aceitável mediante a recordação do comportamento inverso, na ausência de um reflexo pré-formado. Cito um exemplo extremamente trivial, o reflexo do espirro. Quando um estímulo da mucosa nasal, por um motivo qualquer, não desencadeia esse reflexo pré-formado, surge, como se sabe, uma sensação de excitação e tensão. É a excitação que, sem poder escoar pelas vias motoras, propaga-se pelo cérebro, impedindo qualquer outra atividade. Este banalíssimo exemplo nos oferece o esquema para o que sucede também no caso em que deixam de haver reflexos psíquicos mais complicados. A emoção do impulso de vingança de que tratamos antes é essencialmente similar, e podemos observar o processo até nas mais altas esferas das realizações humanas. Goethe não termina de lidar com uma vivência até que a tenha resolvido na atividade poética. Nele, esse é o reflexo pré-formado de um afeto, e enquanto não se tenha cumprido, subsiste a penosa excitação exacerbada. A excitação intracerebral e o processo de excitação em vias periféricas são grandezas recíprocas. A primeira aumenta-se enquanto um reflexo não é desencadeado, diminui e desaparece quando é convertida em excitação nervosa periférica. Assim, não parece incompreensível que nenhum afeto perceptível surja quando a ideia que deveria motivá-lo desencadeia imediatamente um reflexo anormal, e neste logo escoa a excitação nascente. A conversão histérica é então completa. A excitação originalmente intracerebral do afeto foi transformada em processo de excitação das vias periféricas. A ideia originalmente afetiva agora não mais provoca o afeto, mas apenas o reflexo anormal. Nota: não gostaria de fazer uso abusivo da comparação com um sistema elétrico. Considerando a diversidade fundamental das condições, ela mal poderia ilustrar e, por certo, não seria capaz de explicar os processos do sistema nervoso. Mas lembre-se aqui também o caso em que,
Devido a uma alta tensão, o isolamento do fio num sistema de iluminação é danificado e um curto-circuito se produz em algum ponto. Quando aparecem fenômenos elétricos, por exemplo, aquecimento, faíscas, etc., nesse ponto, a lâmpada a qual vem dar o fio não acende. Assim como o afeto não surge quando a excitação escoa como reflexo anormal e se converte num fenômeno somático. Fim da nota. Com isso, avançamos um passo além da expressão anormal das emoções. O fenômeno histérico, reflexo anormal, não se afigura ideogênico mesmo aos doentes inteligentes e bons observadores, porque a ideia motivadora não é mais realçada de afeto, nem distinguida de outras ideias e lembranças. Ele se apresenta como fenômeno puramente somático, sem raiz psicológica na aparência. O que então determina a descarga da excitação afetiva de maneira que seja produzido precisamente o reflexo anormal determinado e não um outro qualquer? Nossas observações respondem a essa pergunta em muitos casos. Também essa descarga segue o princípio da menor resistência e se efetua naquelas vias cujas resistências já foram reduzidas por circunstâncias concorrentes. Entre eles se inclui o caso anteriormente tratado de certo reflexo que já teve suas vias abertas por uma doença somática. Por exemplo, quando alguém padece com frequência de cardialgias, elas também são provocadas pelo afeto. Ou um reflexo é facilitado porque no momento do afeto original a inervação muscular em questão foi intencional e voluntária. Assim, Ana, ou em seu pavor, procura estender o braço direito, imobilizado pela pressão contra a cadeira, para afastar a serpente. Desde então, a tetania do braço direito é suscitada pela visão de qualquer coisa serpentiforme. Ou, em sua emoção, ela converge fortemente os olhos para enxergar os ponteiros, e o estrabismo convergente torna-se então um dos reflexos desse afeto, e assim por diante. Essa é a ação da simultaneidade que, de fato, governa também nossas associações normais. Toda percepção sensorial chama de novo à consciência uma outra, que originalmente se produziu ao mesmo tempo que ela. O exemplo clássico da imagem visual da ovelha e de seu balido, etc. Se houve simultaneamente ao afeto original uma vívida impressão sensorial, esta volta a ser provocada pelo afeto renovado e, visto tratar-se aqui da descarga de uma excitação excessiva, não como lembrança, mas como alucinação. Quase todas as nossas observações oferecem exemplos disso. É o que também se verifica quando uma mulher vive um afeto doloroso num momento em que, em decorrência de uma periostite, sofre de violenta dor de dente e, a partir de então, cada renovação desse afeto, mesmo sua lembrança, provoca-lhe uma nevralgia infraorbitária e etc. Essa é a facilitação dos reflexos anormais, segundo as leis gerais da associação. Às vezes, porém, de certo apenas em graus mais elevados de histeria. Há entre o afeto e seu reflexo verdadeiras séries de ideias associadas. É a determinação por simbolismo. São frequentemente jogos de palavras ridículos, associações sonoras que ligam o afeto e seu reflexo. Mas isso ocorre apenas em estados oníricos com faculdade crítica reduzida e já se situa fora do grupo de fenômenos aqui examinado. Em numerosos casos,
A determinação permanece incompreensível, porque nossa visão do estado psíquico e nosso conhecimento das ideias atuantes no momento da gênese do fenômeno histérico são com frequência bastante incompletos. Mas podemos presumir que o processo não seja de todo diverso daquele que compreendemos em casos mais favoráveis. Designamos como traumas psíquicos as vivências que desencadearam o afeto original e cuja excitação foi depois convertida em fenômeno somático, e como sintomas histéricos de origem traumática, as manifestações patológicas assim produzidas. A designação histeria traumática já é dada aos fenômenos que, como consequência de ferimentos corporais, traumas em sentido estrito, constituem uma parte da neurose traumática. A conversão histérica da excitação psíquica originada não de estímulos externos ou da inibição de reflexos psíquicos normais, mas da inibição do curso das associações, está em perfeita analogia com a gênese dos fenômenos histéricos determinados por trauma. O exemplo elementar e paradigma disso fornece a excitação produzida quando um nome não nos ocorre, quando não conseguimos solucionar um enigma, etc. Se nos dizem o nome ou a palavra do enigma, fecha-se a cadeia das associações, desaparecendo a excitação, tal como ao término de uma cadeia de reflexos. A força da excitação decorrente da interrupção de uma série de associações é proporcional ao interesse que esta tem para nós, isto é, ao grau em que ela mobiliza a vontade. Mas, como na busca de uma solução do problema ou em ações similares, sempre se realiza um grande trabalho, ainda que sem sucesso, mesmo a excitação intensa encontra seu emprego e não compele a descarga, por isso jamais se tornando patogênica. Isso provavelmente ocorre quando o curso das associações é inibido pela existência de incompatibilidade entre ideias de igual valor. Quando, por exemplo, novos pensamentos entram em conflito com os complexos de ideias firmemente enraizados. De tal natureza é o tormento da dúvida religiosa, a que muitas pessoas estão sujeitas e muitas mais estiveram no passado. Também aí, a excitação só aumenta num grau considerável e com ela a dor psíquica, o sentimento de desgosto, quando entra em jogo um interesse da vontade do indivíduo, quando aquele que duvida se acredita ameaçado em sua felicidade na salvação de sua alma. Este é sempre o caso, porém, quando o conflito se verifica entre o firme complexo de ideias morais adquirido com a educação e a lembrança de atos ou mesmo apenas pensamentos incompatíveis com ele. É o tormento de consciência. O interesse da vontade de aprazer-se com a própria personalidade, de estar satisfeito com ela, entra então em ação e aumenta ao máximo a excitação decorrente da inibição das associações. É o fato da experiência diária que tal conflito de ideias incompatíveis exerce ação patogênica. Trata-se, na maioria das vezes, de ideias e ocorrências da vida sexual, a masturbação em adolescentes moralmente sensíveis, a consciência da inclinação por um homem desconhecido numa mulher de hábitos austeros. Com muita frequência, o primeiro aflorar de sensações e ideias sexuais já é o suficiente para criar, pelo conflito com a ideia de pureza moral profundamente enraizada, um estado extremo de excitação. Geralmente esse conflito tem consequências psíquicas, abatimento patológico, estados de angústia. De Freud, em 1895.
Às vezes, porém, circunstâncias concorrentes determinam um fenômeno somático anormal, no qual a excitação se descarrega. Vômito, quando o sentimento de sujidade moral produz uma sensação física de asco, uma tosse nervosa, como em Ana O, o caso clínico 1, quando a angústia da consciência provoca um espasmo da glote e etc. A excitação produzida por ideias muito vivas e incompatíveis comporta uma reação normal, adequada, a comunicação pela fala. Encontramos um impulso para isso, em cômico exagero, na história do barbeiro de Midas, que proclamou seu segredo aos juncos. Nota: na mitologia da antiguidade, uma das lendas sobre o rei Midas dizia que Apolo lhe deu orelhas de burro, que ele ocultava sob uma tiara. Obrigado pelo rei a guardar segredo, seu barbeiro o revelou apenas a um buraco que abriu na terra. Mas depois os juncos ao redor o murmuravam, quando o vento soprava por eles. Fim da nota. Nós o encontramos como um dos fundamentos de uma grande instituição histórica na confissão católica. A comunicação alivia, ela descarrega a atenção mesmo quando não se dirige ao padre e não é seguida de absolvição. Se essa saída é vedada à excitação, às vezes ela se converte em fenômeno somático, da mesma forma que a excitação de afetos traumáticos, e acompanhando Freud, podemos designar todo o grupo de manifestações histéricas que tem essa origem como fenômenos histéricos de retenção. A essa explicação do mecanismo psíquico da gênese dos fenômenos histéricos, pode-se fazer a objeção de que esquematiza e mostra o processo de modo mais simples do que é na realidade. Para que uma pessoa sadia, originalmente não neuropata, desenvolva um verdadeiro sintoma histérico, com sua aparente independência da psique, sua existência somática autônoma, quase sempre é preciso que múltiplas circunstâncias coexistam. O caso seguinte pode servir como exemplo dessa complexidade do processo. Um menino de 12 anos que outrora sofrera de pavor nocturnos e era filho de um pai muito nervoso, chegou certo dia indisposto da escola. Queixava-se de problemas de deglutição, isto é, só conseguia engolir com dificuldade, e dores de cabeça. O médico da família presumiu como causa uma angina, mas, mesmo após vários dias, seu estado não melhorou. O jovem não queria comer, vomitava quando o forçavam a se alimentar, arrastava-se de um lado para o outro cansado e sem ânimo, queria ficar na cama todo o tempo e decaiu muito fisicamente. Quando o vi, 5 semanas mais tarde, dava a impressão de um garoto tímido, reservado, e tive a convicção de que seu estado possuía uma base psíquica. Instado pelas perguntas, apontou um motivo banal, uma severa reprimenda do pai, que evidentemente não era a causa efetiva do adoecimento. Nada também se pôde apurar na escola. Prometi obter a informação mais tarde na hipnose. Isso, porém, foi desnecessário. Quando sua mãe, inteligente e enérgica, o arguiu com veemência, ele começou a contar numa torrente de lágrimas. Voltando da escola a caminho de casa, havia entrado num mictório público, onde um homem lhe mostrara o pênis pedindo que o colocasse na boca. Tomado de pavor, fugira e nada mais lhe havia sucedido. Mas desde aquele instante ficou doente. E a partir do momento da confissão, seu estado cedeu lugar à saúde plena. Para produzir o fenômeno da anorexia, dos problemas de deglutição e dos vômitos, foram necessários aqui vários fatores.
a disposição nervosa inata, o pavor, a irrupção da sexualidade em sua forma mais brutal na alma infantil e, como fator determinante, a ideia de asco. A duração da doença deveu-se ao silêncio guardado pelo menino, o que impediu a descarga normal da excitação. Assim como nesse caso vários fatores devem atuar concomitantemente para que numa só pessoa até então sadia se desenvolva um sintoma histérico, este, segundo a expressão de Freud, é sempre sobredeterminado. Pode-se considerar sobredeterminação também o caso em que o mesmo afeto é suscitado por várias ocasiões que se repetem. O doente e aqueles à sua volta relacionam o sintoma histérico apenas à última ocasião, que na maioria das vezes, porém, apenas evidencia o que já foi quase inteiramente realizado por outros traumas. Uma jovem teve seu primeiro ataque histérico, seguido de uma série de outros, quando um gato lhe saltou sobre o ombro no escuro. Parecia um simples efeito do pavor. Contudo, uma investigação mais cuidadosa apurou que a garota de 17 anos, de admirável beleza e mal vigiada, fora recentemente objeto de múltiplos assédios mais ou menos brutais, o que a levara a sentir excitação sexual, predisposição. Alguns dias antes, na mesma escada escura, fora atacada por um rapaz, do qual se esquivara a muito custo. Este era o verdadeiro trauma psíquico, cujo efeito só se tornou manifesto com o gato. Mas em quantos casos não se toma o gato por causa eficiente, que basta inteiramente? Para que se realize tal conversão pela repetição do afeto, nem sempre é necessária uma pluralidade de causas exteriores. Muitas vezes, basta a renovação do afeto na lembrança. Quando esta ocorre logo após o trauma, em rápida e frequente repetição, antes que o afeto se tenha enfraquecido. Isso é suficiente quando o afeto foi muito forte. É o que acontece nas histerias traumáticas, no sentido mais estrito da palavra. Nos dias subsequentes a um acidente ferroviário, por exemplo, a cena aterradora é revivida no sono e na vigília, sempre com a renovação do afeto de pavor, até que, decorrido esse tempo de elaboração psíquica, de Charcot, ou incubação, realiza-se enfim a conversão em fenômeno somático. Na verdade, ocorre para isso ainda um fator a ser discutido mais tarde. Habitualmente, porém, a ideia afetiva logo está sujeita ao desgaste, a todas aquelas influências referidas na comunicação preliminar, que pouco a pouco lhe roubam seu valor afetivo. Seu reaparecimento provoca um grau de excitação cada vez menor e, com isso, a lembrança perde a capacidade de contribuir para a produção de um fenômeno somático. A facilitação do reflexo anormal cessa gradualmente e, assim, o status quo ante se restabelece. As influências desgastantes são, porém, em sua totalidade, obra da associação do pensamento, uma correção por meio de outras ideias. Esta torna-se impossível quando a ideia afetiva é retirada do trânsito associativo e, em tal caso, conserva esta última todo o seu valor afetivo. A cada vez que se renova, volta a liberar toda a soma de excitação do afeto original, com o que finalmente é consumada a facilitação de um reflexo anormal outrora iniciada, ou é mantida e estabilizada a outrora realizada. O fenômeno da conversão histérica se estabelece então de forma completa e duradoura. Conhecemos de nossas observações duas formas de tal exclusão de ideias afetivas da associação. A primeira é a defesa,
a supressão voluntária de ideias penosas, pelas quais o indivíduo se sente ameaçado em sua alegria de viver ou em sua autoestima. Freud, em sua comunicação sobre as neuropsicoses de defesa, de 1894, e nas histórias clínicas aqui expostas, falou sobre esse processo que seguramente possui alta significação patológica. Talvez não seja compreensível como uma ideia possa ser voluntariamente reprimida da consciência, mas conhecemos muito bem o processo positivo correspondente, a concentração da atenção sobre uma ideia, e tampouco podemos dizer como o efetuamos. Portanto, ideias das quais a consciência é desviada, sobre as quais não se pensa, permanecem também subtraídas ao desgaste e conservam seu montante de afeto inalterado. Descobrimos também que outro gênero de ideias escapa ao desgaste pelo pensamento, não porque não se queira lembrá-las, mas porque não se pode fazê-lo. Porque originalmente afloraram e foram dotadas de afeto em estados para os quais, na consciência desperta, há amnésia, ou seja, em estados hipnóticos ou semelhantes à hipnose. Estes últimos parecem ser de máxima significação para a teoria da histeria e, por isso, merecem uma discussão mais aprofundada. Nota: quando aqui e adiante falamos de ideias que são atuais e ativas, porém inconscientes, só raramente se trata de ideias isoladas, como a alucinação da grande serpente de Ana ou que desencadeia a contratura. Quase sempre trata-se de complexo de ideias, de conexões, de lembranças de acontecimentos externos e sequências de pensamentos próprios. As ideias isoladas contidas em tais complexos ideativos são, por vezes todas elas, pensadas conscientemente. Apenas sua combinação específica é banida da consciência. Fim da nota.